Olá, eu sou o Dr. Misael Rodrigo. Está entrando no ar mais um Panorâmica Bíblica. Hoje nós iremos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos falar sobre um homem especial chamado Filipe. Bem, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Filipe. Como nós falamos no outro episódio, foram levantados 7 líderes. Um desses líderes foi Estevão, outro foi Filipe. E, em primeiro lugar, a igreja começou a ser perseguida de forma extraordinária. Você vai ler o começo do capítulo 8. A igreja foi muito perseguida. E o que aconteceu? Os crentes, os cristãos foram dispersos. Então a perseguição não parou a igreja. A perseguição não oprimiu a igreja. Muito pelo contrário. A perseguição fez a igreja expandir. A perseguição fez a igreja crescer. Que lição nós aprendemos? Quem sabe na tua vida você tem passado algum problema, alguma dificuldade, acha que isso é para te matar, é para oprimir, acha que isso é para fazer você desistir, mas muitas vezes não. Isso que você está passando muitas vezes é para fazer você crescer. Interessante que a Bíblia já começa a falar sobre um homem chamado Saulo que perseguia a igreja, oprimia a igreja, batia nos cristãos, tanto homens como mulheres. Saulo. E a Bíblia fala que Filipe foi para uma cidade de Samaria. E Filipe, lá em Samaria, começa a pregar a palavra. Ele começa agora a pregar a palavra para os gentios. Agora o evangelho não está mais somente em Jerusalém, já está em Samaria. O evangelho agora não está apenas sendo pregado para os judeus. Agora ele está sendo pregado para os gentios. A vontade de Deus está sendo feita. Os povos, as nações estão ouvindo agora a palavra de Deus. E Deus usou Filipe de forma extraordinária. Filipe também era cheio do Espírito Santo, do poder, de sabedoria e de boa reputação. A Bíblia fala que quando Filipe pregava, os demônios saíam. Os espíritos imundos gritavam e saíam das pessoas. Quando Filipe pregava, as doenças saíam das pessoas. E as pessoas eram confrontadas, impactadas pelo poder de Deus. Houve um grande avivamento na cidade de Samaria. Os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como imundo, como sujo, como raça misturadas. Porque quando a cidade de Samaria foi invadida, os judeus se misturaram com outros povos naquela cidade, se transformou em samaritanos. Então os judeus não queriam se misturar com os samaritanos. E agora Filipe está pregando o evangelho em Samaria e o avivamento está lá. Há conversão, há arrependimento, há poder de Deus. Olha que forma gloriosa. E os apóstolos descobriram isso. Está tendo avivamento em Samaria. A graça de Deus está sendo derramada em Samaria. E aí chamaram quem? Chamado Pedro e João para ir em Samaria. Chegou lá Pedro e João, viu o operar do Senhor naquela cidade. E aí a Bíblia Sagrada fala sobre um homem chamado Simão. Esse homem, você lê no capítulo 8, ele era mágico, ele fazia várias mágicas. E quando Filipe pregou, várias pessoas se arrependeram. E esse Simão também creu na pregação que Filipe pregou. Mas ele era mágico ali na época, muita gente admirava ele. Quando Pedro e João foi até Samaria, Pedro e João orou para as pessoas que tinham se convertido. E a Bíblia Sagrada fala que quando Pedro e João orou, as pessoas que haviam se convertido foram cheias do Espírito Santo. Eles foram plenas do Espírito Santo.
eles foram plenos do poder de Deus. E esse Simão, o mágico, ele falou: eu também quero esse poder aí. Quanto que vocês querem? Porque eu também quero orar para as pessoas receber. Aí Pedro falou: você não tem parte nesse negócio. Você tem que se arrepender, porque o dom de Deus, ele não se compra. O dom de Deus, ele não se compra. E aí Deus começou a operar. E ainda em Atos capítulo 8, a Bíblia Sagrada fala como Deus usou Filipe. Deus mandou Filipe para o sul. Filipe foi para o sul. E lá no sul tinha um etíope, tinha um homem eunuco, que tinha ido para aquelas regiões adorar a Deus. E agora ele estava voltando para a sua terra. E ele estava lendo as escrituras. Ele estava lendo o profeta Isaías. E Deus falou para Filipe: Filipe, acompanha ele, junta essa carruagem. Filipe saiu correndo, juntou a ele. Filipe sentou perto dele. E Filipe perguntou para esse eunuco, para esse homem: você está entendendo o que você está lendo? Esse homem falou: não estou entendendo nada. Como entenderei se não há quem explique? E esse homem estava lendo a passagem de Isaías sobre Jesus, que foi como ovelha muda para o matadouro, aquela passagem. E aí Filipe, cheio do Espírito Santo, começa a ensinar para ele: olha, isso aqui está falando sobre Jesus, sobre o Messias que viria. Esse Messias é Jesus. E aquele homem creu no Senhor Jesus. Interessante que na carruagem, eles pararam em certo local, tinha água. Ele falou: o que me impede de ser batizado? Eu quero ser batizado. Filipe mandou parar a carruagem e batizou aquele etíope, aquele homem eunuco. E aquele homem já foi batizado e voltou para a sua terra. E continuou ali fazendo a obra e a vontade de Deus. Eu aprendo várias coisas aqui, irmãos. Eu aprendo aqui que o dom de Deus não se compra. Eu aprendo aqui que tem muitas pessoas que estão do nosso lado, que estão precisando ouvir a palavra. E eles precisam de alguém que explique. E Deus quer usar a sua vida. E eu aprendo aqui sobre o perdão. Porque quando os apóstolos quiseram passar por Samaria, os samaritanos não deixaram. E João até falou assim: vamos orar para Deus mandar fogo. Jesus falou: não. Anos depois, Filipe prega em Samaria. E quem vem agora orar para os samaritanos receber o Espírito Santo? João. Olha só a importância do perdão. A importância de você perdoar. E de você sempre dar uma chance para a pessoa. Porque Deus pode mudar o coração. Estamos terminando mais um Panorâmica Bíblica. Se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e vamos continuar bebendo desta água salutar, dessa água limpa, desta água maravilhosa que é a palavra de Deus. Graça e paz.